A camisa do Flamengo sendo entregue com um número. Qual é o número? 22. Pelo menos a escolha do clube foi de bom gosto. Eu peço um minuto, já que eu fui interrompido com uma fake news. Senhor presidente, detalhe, alguém pode dizer, não, o número 22 é o aniversário do Anderson Torres. Não é. O aniversário dele é 25, eu fui por curiosidade investigar o número 22. Alguém pode dizer, não, é o jogador do Flamengo que vestia 22, que era muito bom. Em 2022, quem vestia o número 22 era o goleiro Santos. E não era uma camisa de goleiro. Faltavam 6 dias para a eleição. 6 dias. Isso é abuso de poder político ou não, senhoras e senhores deputados? Senhoras e senhores senadores? E mais do que isso, sabe o que aconteceu depois? É herança de ser leal ao bolsonarismo. Ação de improbidade por Silvinei. Ação de improbidade no MPF, investigação no TCU, investigação no Ministério Público Eleitoral, constrangimento perante o Supremo Tribunal Federal. Essa foi a herança que o Silvinei teve que arcar após essas manifestações. Mas sigamos. No dia 18 de outubro, há uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo sobre a gratuidade no transporte para a eleição. No dia 18. No dia 19, uma reunião da cúpula da Polícia Rodoviária Federal foi feita de forma secreta, sem celulares, que não era assim habitualmente, e mais, com um custo altíssimo, convocando todos os superintendentes regionais para virem participar de uma reunião presencial. O que tinha mudado no dia 18 foi justamente a liberação do transporte gratuito. No dia 19, reunião da cúpula da Polícia Rodoviária Federal. E daí para frente, meus amigos, tudo mudou. Infelizmente. O que nós vimos foi um segundo turno, absolutamente diferente do primeiro por parte da Polícia Rodoviária Federal. Eu sou do estado do Maranhão. Recebi inúmeras denúncias de constrangimento. Um verdadeiro terrorismo psicológico para coibir que o eleitor humilde do Nordeste fosse votar livremente e decidir quem deveria ser o presidente do país. Houve um aumento claro no custo das diárias, da IFR. Se compararmos o que foi gasto em 5 dias do primeiro turno, por dia, é bem menos do que foi gasto em 3 dias do segundo turno. O número de pontos fixos no Nordeste da Polícia Rodoviária Federal foi mais alto que o normal. Há um desvio padrão e não para por aí. Na véspera da eleição, já havia um empresário lá do Ceará dizendo numa reunião com vários policiais o que ia acontecer. E aconteceu no dia seguinte, porque havia sido premeditado, planejado, orquestrado e executado. O número de multas é impressionante. Quando a gente pega os dias que tiveram mais multas em 2022, pega o ranking dos 10 dias que tiveram mais multas. 7 aconteceram entre o dia 21 e o dia 29 de outubro. Depois da reunião do dia 19. Depois da liberação do transporte no dia 18. De 10 datas, 7 aconteceram justamente na semana que antecede o segundo turno. Mas não foi apenas de multas na vésperas. A ordem de serviço número 160... prevê uma fiscalização com foco nos ônibus, no transporte coletivo do nosso país, sendo que os acidentes por ônibus é apenas 1% do total. E o que é que acontece? Era o foco da Polícia Rodoviária Federal, conforme os itens 1.3, 1.5 e 2.2 da ordem de serviço 160. Isso aqui, senhoras e senhores congressistas, são fatos. E ainda que o eminente ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal tenha dito, mas interferir nisso seria um crime impossível. Como eu posso controlar 13 mil policiais rodoviários federais? Na argumentação do depoente, lembro o artigo 359 P do Código Penal, que diz o seguinte: o tipo penal não é prejudicar, não é impedir um eleitor de votar. O tipo é restringir, impedir ou dificultar o exercício dos direitos políticos a qualquer pessoa. Dificultou, já está aqui na pena. E ainda que o nobre depoente dissesse, mas eu não tinha conhecimento dessa lei. Veja como é a ironia do destino. A lei 14.197, que alterou o Código Penal, é do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, de 2021, do ano que antecede a eleição. Com tudo isso, ainda perderam a eleição. E aí vem o que é mais grave.
que é o que nos traz aqui. A partir da derrota, houve, nas palavras do iminente ex-diretor, talvez o maior fechamento de estradas do mundo, mais de 1.300. Essa palavra não é minha, aspas do senhor Silvinei. Ele disse, parte disso, senhoras e senhores parlamentares, causada até porque o ex-presidente sequer reconhecia o resultado da derrota. Ali se iniciou o golpe do dia 8 de janeiro. Ali era para ter sido cortado o mal pela raiz. Ali era para ter feito a desobstrução de todas as BRs e coibido esse movimento antidemocrático. Não foi feito. E causou o que causou. Chegaram a dizer, não, foi pacífico esses fechamentos de estradas. Não foram. Pelo contrário, teve corpo mole por parte da Polícia Rodoviária Federal, infelizmente. Teve casos de policial rodoviário federal cortando a cerca do aeroporto de Guarulhos. Ou não teve? E aí, nós queremos saber exatamente o que foi feito. Quem foi preso, quem foi apurado, quem foi aposentado, quem foi demitido. Vou além. Alguns desses atos foram anunciados pelas redes sociais. E vejam o paralelo que é com o dia 8 de janeiro com a argumentação da oposição. Os órgãos de inteligência não perceberam? Houve prevaricação? Colocaram até alguns PRFs para apanhar de alguns manifestantes. Isso é desumano. Alguns PRFs apanharam na hora de tentar desobstruir algumas rodovias federais. Do jeito que fizeram aqui, que bateram alguns policiais militares da polícia do DF. Nós não podemos compactuar com isso. Não teve medida preventiva para aquilo que foi o maior fechamento de rodovias, quiçá, do mundo, segundo as palavras do senhor Silvinei. E ele disse uma frase bem curiosa. Olha, nós tivemos a ajuda do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ele nos ajudou em algumas desobstruções, determinando que a Polícia Militar fizesse desobstruções. Onde a Polícia Militar agiu, foi corrigido.